Sejam muito bem-vindos à aula 2 do curso. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, aula 1 no caso, por favor volte lá e assista. Eu sei que dependendo do momento que você estiver assistindo, é tentador pular para as aulas que são mais práticas, mas se você perder a introdução, essa contextualização, vai prejudicar bastante a sua aprendizagem aí das aulas mais práticas. Então, essa é a aula 2 e hoje vai servir rapidamente para dar um contexto para você sobre como tomar decisões mais inteligentes. Então, ao longo desse curso, você está aprendendo basicamente todas as formas que existem de geração de clientes, de geração de leads, e vai estar aprendendo as vantagens e desvantagens de cada coisa e como que você vai estruturar a tua estratégia para o curto, médio e longo prazo também, para você ter sempre clientes chegando para você, que é uma das principais dificuldades aí do mercado imobiliário e muitas vezes é por falta desse conhecimento. Então, assim, primeiro, vamos falar um pouco sobre lead, porque muita gente fala sobre lead, mas pouca gente entende do que se trata. Então, assim, lead, de forma geral, vamos lembrar que é um contato de uma pessoa, tá? Mercado imobiliário é um mercado no qual o teu trabalho é falar com o máximo de pessoas o possível, porque se você tiver uma grande rede de pessoas que conhecem você, confiam em você e gostam do seu serviço, você vai ter sucesso. Esse círculo de pessoas que gostam, conhecem, confiam com você, conversam com você, chama a sua esfera de influência, seu círculo de influência. Então, o teu papel como corretor de imóveis é crescer sempre um círculo de influência cada vez maior. Tá? Então, lembrar que sempre que você receber um lead, sim, nós temos um processo comercial, você tem que avaliar se é um lead quente ou frio agora, se é algo que você tem urgência, você tem que saber dar prioridade, com certeza, mas você não pode esquecer que é uma pessoa. Tá? Então, todas as pessoas que você vier atender, você tem que ter uma certa qualidade de atendimento, não é só ali um número. É uma pessoa por trás. E o que seria um lead Q3X? Que está ali no material e é a nomenclatura que a gente escolheu usar. O lead Q3X é um lead quente 3 vezes. Quando se fala de lead quente, muitas vezes as pessoas querem dizer que é uma pessoa que chegou pronta para comprar um imóvel agora. Mas tem uma outra parte que muita gente deixa passar, que na minha opinião é a mais importante, e na opinião de vários especialistas do mercado imobiliário, que é o quanto que a pessoa conhece, gosta e confia em você. Esse é o ponto principal. Isso a gente chama de abertura em trabalhar com você. Então, quando a pessoa chega para conversar com você, ela pode estar bastante aberta em trabalhar com você ou bem fechada. Isso é algo que você também tem que medir. Então, sempre você vai medir no mínimo se a abertura da pessoa, a motivação dela e a urgência dela, ou seja, se ela tem um prazo curto ou não para tomar uma decisão. Se você quer aprender um método de qualificação completo, tá? Para todo o primeiro atendimento, você não sabe muito bem como pré-qualificar o lead, é muito importante, mas eu vou deixar um vídeo separado, já está pronto. Vou deixar um link aqui na tela, ele fica um cardzinho ali no cantinho do YouTube. Você acessa e pode assistir lá o método de qualificar o lead. Tá? Por que eu estou dando essa abertura? É porque as diferentes formas de geração de lead, da onde vem esse lead, montam funis totalmente diferentes. Tem fontes de geração de lead que geram leads mais quentes em abertura, por exemplo, como obviamente se for uma indicação. Quando a pessoa vem por indicação, ela já ouviu falar muito bem do seu serviço, ela está bem aberta a trabalhar com você. Então, eu só quero que você entenda bem que, na verdade, a estratégia de longo prazo mais inteligente sempre vai ser conseguir o máximo possível de ter pessoas que estão abertas a trabalhar com você, mas às vezes não só abertas, mas têm desejo, têm vontade de trabalhar com você porque sabem que o seu serviço é melhor. Tá? E aí, óbvio que também outras formas, né, de trazer gente que está pronta para comprar ou vender um imóvel quanto antes. É importante, principalmente se você estiver no começo. Então, dependendo do momento que você está na carreira, isso aqui pode ser mais importante do que isso. Como avaliar, então, se você está tomando uma boa decisão? Tá? Então, acho que essa é a parte mais importante desse curso inteiro, apesar que eu sei que algumas pessoas vão pular. A habilidade sua de priorizar as coisas, né? Conseguir determinar o que é melhor do que é pior e saber aonde focar é o mais importante. Então, cada uma das formas de geração de lead, eu vou começar todas as aulas explicando os prós e contras, as vantagens e desvantagens, o ponto positivo e o negativo de cada uma delas, para você avaliar dentro da tua estratégia qual que vai fazer mais sentido para você para o curto, médio e longo prazo. Tá? Você vai ver que ao longo dos treinamentos eu vou estar ensinando, principalmente a última aula, vai ser uma aula realmente especial de fechamento, que eu vou dar muitos exemplos práticos e te dar uma direção para você sair aplicando, mas é muito importante que você entenda esses conceitos fundamentais. Tá? Então, para cada forma de geração de lead, cada forma de marketing,
você tem diferentes pontos para você avaliar. Primeiro, como que acontece esse contato, essa conversa? É no 1 a 1, 1 a pequenos grupos, 1 a muitos ou 1 a quantidade indefinida? O que eu quero dizer com isso? A prospecção fria, né, que é uma das primeiras que a gente vai entrar, a oferta ativa, né, então enfim, o outbound, né, que ele é no 1 a 1. Você vai lá e liga para as pessoas, você vai lá, bate em porta, você vai lá e, né, começa a conversar com as pessoas, entrega um panfleto, conversa. Então é uma estratégia 1 a 1. E aí você tem diferentes tipos de estratégia. Cada uma vai ter suas vantagens e desvantagens. O problema do 1 a 1 é que você vai estar sempre trocando o seu tempo por um resultado específico limitado. Ele é bem linear. Uma escala de uma unidade de tempo investida, uma pessoa conversada e assim vai. O lado bom é que no 1 a 1 você gera muito mais conexão com as pessoas, certo? Então você tem muito mais controle, você consegue gerar muito mais uma conversa versus, às vezes, uma produção de conteúdo que às vezes você tem que ser muito mais estratégico para você conseguir gerar algum tipo de conexão com a pessoa e não vai acontecer a mesma conexão do que sentar e conversar com ela. Segundo ponto que você vai estar sempre avaliando é o investimento. O quanto que aquilo vai tomar seu tempo e a quanto que aquilo vai tomar seu dinheiro para que você consiga um novo lead, um novo contato de uma pessoa. Também pode ser que tome uma certa quantidade de estresse dependendo da forma de geração de lead, que é um outro ponto que você pode estar avaliando também. Mas de forma geral, tudo custa algo. Se não custa dinheiro, custa tempo. Outro ponto é a questão do se é um outbound ou inbound. Pô, porque você está usando esses nomes em inglês. Porque precisa. Nesse caso aqui, você só consegue estudar isso quando você procura em inglês. Então você procura outbound sales, né? Venda outbound, venda inbound, e você consegue encontrar várias referências, mas de uma forma bem simples. Outbound são todas as formas que você vai lá e entra em contato com a pessoa, é bem proativo, certo? E o inbound é mais reativo, a pessoa chega em você. Então o outbound é uma caça, você vai lá e a busca. Você vai lá, vai atrás, liga para a pessoa, você fala com ela, você encontra a pessoa e vai lá iniciar a conversa com ela. O inbound é o contrário, a pessoa encontra você e ela vem até você para conversar com você. Então essa é a diferença principal. De novo, o quesito de estratégia vai depender do momento que você está, mas claramente, a longo prazo, a gente busca aumentar muito a quantidade de inbound que a gente tem, porque de novo o outbound depende mais do seu tempo sendo colocado. Inbound é o tempo da pessoa chegando em você. O foco também pode ser distinto. Você vai ter formas de geração de lead que vão trazer leads para você interessados nos produtos, ou seja, no caso do marketing imobiliário, você vai ter a pessoa que vai chegar por causa do imóvel, que pode ser positivo, ainda mais no curto prazo, isso é melhor, mas você pode ter pessoas que chegam por causa do seu serviço, que para o longo prazo é melhor. Outro critério para você avaliar é a margem de lucro. Então você vai ver que da forma que está organizada, como eu já comentei na aula 1, cada uma das fases é sempre do menos complexo, do que dá resultado mais rápido, do que tem maior margem de lucro, mas que por consequência tem menos escala e outras coisas, para formas que vão ficando cada vez mais complexas, mais caras, ou seja, a margem de lucro menor, mas que vai ganhando escala. Outro ponto para avaliar é exatamente o tempo que demora para ter resultado. Então, tem algumas formas de prospecção que vão demorar muito mais tempo para começar a ter resultado e outras que têm resultado mais imediato. Então, se você, por exemplo, está começando, precisa de resultado rápido, você vai priorizar elas. Tem o risco, então óbvio que tem algumas formas de prospecção que não são tão certeiras, que envolvem um certo risco, tanto financeiro quanto de você colocar muito tempo e não necessariamente dar certo da forma que você pensaria, né? Então a gente tem que avaliar. E principalmente aqui, deixei em negrito o mais importante. E aqui é num pensamento principalmente de longo prazo. Então, óbvio que as melhores formas, elas vão acabar seguindo um pouco dessa ideia de uma escala exponencial. Então a maior parte das coisas você troca uma unidade de tempo por um resultado, ou X reais por X resultado. E a escada é linear, então quanto mais dinheiro você coloca ali no anúncio, por exemplo, mais linearmente, mais clientes você vai tendo, ou quanto mais tempo você coloca ali na ligação fria, linearmente mais cliente você vai tendo. Nunca é exponencial, ou seja, algo que ao longo do tempo vai se compondo. E normalmente essas formas são mais seletas, mas pensando em construir a longo prazo é muito mais inteligente que você pense em escala. Então a maior parte das pessoas nunca pensa nisso, mas pensa assim, se o que você está fazendo não consegue compor e crescer ao longo do tempo e chegar num momento que você consegue colocar menos tempo, menos dinheiro e continuar dando resultado, será que vale a pena mesmo fazer? Porque você vai estar sempre preso nessa troca. Como você está querendo construir um negócio, você tem que buscar crescimento exponencial. Então você tem poucas formas que funcionam assim, mas a gente vai estar abordando também para que você leve em consideração esse ponto. E por último, você tem que avaliar como que vai chegar esse lead. Então tem algumas formas de prospecção
que ele vai chegar a um lead mais quente, principalmente no sentido de às vezes a pessoa já, por exemplo, consumiu conteúdo seu, etc, tal, e chegou muito confiante em trabalhar com você, ou ela pode chegar bem fria no sentido de que nem a prospecção tradicional, fria ali, que você fez uma ligação fria para a pessoa, ela nunca ouviu falar de você. Tanto nessa questão de abertura da pessoa trabalhar com você, mas também a gente tem que avaliar quais formas de geração de lead que traz um lead mais quente, com mais intenção de compra, como por exemplo os próprios portais imobiliários. Então a pessoa estava ali pesquisando o imóvel, tal, então a possibilidade de vir um lead mais quente ali é bem maior do que o lead de Facebook, por exemplo, que era uma pessoa que ela estava ali vendo meme, fazendo qualquer coisa, mas não estava procurando imóvel, tá? Então a gente vai levar isso em consideração também. E é isso. Então, por que você tem que parar e pensar antes de sair fazendo? Porque você tem que ver quais são suas metas, quanta urgência ou não que você tem de resultado e o que você está querendo construir. Então, muitas das formas de geração de lead não vão te levar para o lugar que você quer chegar, exatamente porque, por exemplo, elas são muito lineares e você tem uma quantidade X de tempo para investir. E mesmo a questão de dinheiro, tem que entender, pessoal, que tudo que é linear não é exatamente linear. Ela, na verdade, quanto mais você vai colocando ela vai perdendo eficiência. Então, anúncio é assim. Você coloca X reais, vamos dizer que você está ganhando 2X. À medida que você vai escalando, então agora você está colocando 10X, eu vou estar ganhando 20X? Não necessariamente, normalmente abaixo. Então, você vai estar ganhando, às vezes vai estar colocando 10X, vai estar ganhando 15X. Então, tem várias limitações no que é linear. Então é isso, nos vemos aí na próxima aula, agora que você entende como pensar no seu trabalho, como pensar no seu negócio, como em geral você vai conseguir avaliar melhor qual estratégia vai fazer sentido para você. E para fechar, é exatamente por isso que eu estou na EXP. Então, ela é a única imobiliária que pensou em criar um negócio que de fato pode crescer exponencialmente, que vai fazer sentido por longo prazo para um dono de imobiliária, para um corretor autônomo poder construir um negócio que de forma geral faz sentido. Tá? Então é por isso que eu estou na XP. Se você quiser conhecer um pouco mais do que se trata a nossa imobiliária, por que ela tem esse plano, como funciona, tem um link aí na descrição.